Algumas semanas atrás, trouxemos a notícia sobre um projeto de lei que pretende proibir a venda de caminhões a diesel no Brasil a partir de 2030. Hoje estou aqui com um convidado especial, o Robertson da Elementar Perícias, que é especialista no assunto e vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Então, Robertson, quando o assunto é veículo elétrico, a gente sabe que gera muita polêmica, tanto nos carros elétricos agora como nos caminhões, e sempre vem aquela dúvida, o Brasil está preparado para receber uma frota de caminhões elétricos? Como tá? Porque a malha viária do Brasil ela é um pouco diferente do resto do mundo, né? Ela tem suas especificidades, então você acha que o Brasil hoje, ou até 2030, como é o projeto de lei, estaria preparado para isso? Bom, João, vamos lá. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Os veículos elétricos, por si só, né, eles já causam um alvoroço no Brasil. E como está causando no mundo inteiro. Estive há pouco tempo na Alemanha acompanhando a questão dos veículos elétricos. Inclusive, a Alemanha tem uma malha viária e tem um modal de transporte que já está aceitando o caminhão elétrico. Tá? Então, assim, o Brasil está preparado? Teoricamente, entende-se que o transporte no Brasil tem essa necessidade, mas está preparado em logística, questões socioculturais, econômicas, financeiras e estrutura viária? Não está preparado. Matriz energética? Não está preparado. Ou seja, nós teríamos tudo por fazer. Se a gente pegar a Alemanha, que já vem numa pegada muito forte de veículos elétricos, ela está tendo muito o que fazer ainda. Porque o que fazer é do projeto, do início, da estrutura, da logística, até esses veículos começarem a rodar e o que fazer com esse veículo depois. Por exemplo, veículo no Brasil, ele é caracterizado como um bem de capital. Isso é uma cultura do Brasil, isso é uma questão econômica do Brasil. Diferente de uma Europa, diferente dos Estados Unidos, que o veículo é um bem de consumo. Então, se a gente analisar que o veículo elétrico ele tem uma obsolescência programada, isso causa estranheza no brasileiro, né? O que seria a obsolescência programada? Veículo elétrico, seja caminhão ou seja carro, ele não tem terceiro dono. Ele pode ter segundo dono. O que é obsolescência programada? Vamos pensar num celular, que é mais fácil de entender. Quando o teu celular está velho, já está querendo trocar, às vezes você vai lá e vende ele por um preço mais barato. O veículo elétrico não vai ser diferente. Você vai vender ele por um preço mais barato, tá? Terceiro dono, ele não vai ter. Por quê? A manutenção é outra, a ciclagem desse veículo é outra, a questão do brasileiro entender que o caminhão, que o veículo é um bem de capital, ela gera o quê? Ela gera a manutenção. Num veículo a combustão normal, o que nós fazemos? Nós vamos fazendo a manutenção, esse veículo fica 10, 20 anos, 30 anos, né? E rodando em condições normais. O elétrico não vai acontecer isso, por causa dessa obsolescência programada, ou seja, a depreciação dele vai ser acelerada, principalmente quando a gente partir para o banco de baterias, que aí já é um outro problema, né? A reciclagem dessas baterias. A reciclagem ou também o descarte, né? Porque um veículo hoje normal, tanto um carro de passeio quanto caminhões, a gente vê carros aí de 30, 40 anos ou até mais, aquelas relíquias, aquele carro que todo mundo gosta, que o brasileiro é apaixonado por carro, caminhão. E isso não vai ter no elétrico, né? Assim, daqui 50 anos, ninguém tá pensando nisso. Como que vai ser o mercado daqui 50 anos? O que vão fazer com esse tanto de veículo ou bateria? Isso também pode prejudicar o meio ambiente, que é a principal razão, supostamente, para a introdução desses veículos no transporte de hoje, né? Exatamente. Veículos elétricos. O que está acontecendo? Nós vamos começar a ter um lixo eletrônico. Muito grande, literalmente, em proporções, em dimensões maiores. Nunca vi isso antes, porque não teve isso. Não né? teve. O que nós temos de lixo eletrônico hoje? Maior é o quê? Um computador? Então, ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de reciclar isso. Como? Não se sabe ao certo. Alemanha. O que a Alemanha está fazendo? Hoje, uma bateria de um veículo elétrico, ela é muito boa para o veículo, enquanto ela tem 85% da capacidade de vida útil dela. Se ele diminuir de 85%, ele não serve mais para aplicação no veículo. Então mas ela serve para uma aplicação, numa residência, ela serve para aplicação como um banco de bateria, ela pode ainda continuar sendo utilizada. Reutilizar em outros fins. Em outros fins. A Alemanha tem feito muito isso.
Porém, uma coisa é você fazer isso, onde você tem logística, condição e normativas e leis bem específicas. Outra coisa é você fazer isso no Brasil, onde vai começar a ter o quê? Um monte de instalação irregular, problemas de bateria incendiando. E tem outro problema no Brasil, que também são as distâncias percorridas, né? O Brasil é um país com dimensões continentais. Você vê um caminhoneiro sair daqui de Cascavel, no Paraná, e vai parar lá em Rondonópolis, Sinop, no Mato Grosso, essa distância. Tem que ter todo um preparo para ter um caminhão elétrico rodando tudo isso. Sim, o caminhoneiro sai daqui de Santa Catarina transportando cerâmica, ou do Rio Grande do Sul transportando trigo, e vai descarregar lá em Miritituba, no Pará. Ou seja, ele corta o Brasil, né? É como se na Europa ele criasse a Europa inteira. Exatamente. Então, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais. O que ocorre, tá? O caminhão elétrico em países mais desenvolvidos, ele roda 100, 150 e 200 quilômetros. Ele não tem, a logística dele é para curta distância, com pontos de carregamento bem específicos, que é uma infraestrutura, que nós não temos ainda a condição de fornecer essa infraestrutura. E aí, outro ponto, né? O Brasil, você vai entrar num posto de combustível, você pega uma estrada de chão. Você vai, é muito raro você não passar por estrada de chão dentro da malha viária brasileira, dentro da rota, né? E agora você chega num país da Europa, o que acontece? Você não tem isso. E a qualidade também das estradas? Exatamente. Você anda com um carrinho de bebê na estrada da Europa, na estrada da Alemanha, você pode andar com o bebê dormindo no carrinho ali, que ele não vai acordar, você não vai ter trepidação nenhuma. Nas nossas estradas é totalmente diferente. Aí você tem um banco de bateria que é praticamente acoplado num chassi, principalmente de um caminhão, com carga em cima. O que vai acontecer? Você vai começar a ter vibração, trepidação, vai começar a ter outros tipos de problemas. Pode danificar a bateria. Pode danificar a bateria, como pode danificar outros sistemas do veículo devido ao peso dela também. Mas tudo bem. Agora imagina, você vai entrar num posto de combustível no Brasil, às vezes você entra em estrada de chão. Você tem estrada totalmente irregular. Lá você não tem isso. Tá? Então, assim, essa distância do transporte é fundamental. Claro, para um transporte, para um caminhão de entrega urbana, Robertson, nós estamos falando de outra situação. Daí é um caminhão menor, um veículo pequeno. 3/4, isso, veículo pequenininho, que pode rodar até 4 toneladas, que pode rodar dentro de uma cidade, por exemplo, até no centro. Né? E o tempo de carregamento dessa bateria? Você sabe, tem algum... Ele está bem reduzido. É reduzido? Tá bem reduzido, está sendo rápido hoje, né? Hoje você tem aí carregamento de 30 minutos, numa carga rápida, até 1h30. E a distância que ele... Aí, eis a questão. Hoje, o melhor resultado que nós temos hoje, fora do Brasil, com bateria de veículos pesados, é 200 a 230 quilômetros. A distância máxima. Isso um veículo roda dentro da cidade, às vezes fazendo entrega. Sim. Bem fácil. Nem sai... a gente tá aqui no Paraná, 230 km, não dá nem pra sair do estado. Só que aí nós temos mais uma questão, né? Quando nós falamos de infraestrutura, que é o carregamento. O que vai acontecer? Como que eu vou carregar isso? Tudo bem, eu vou carregar um veículo leve, pequeno, eu posso ter um carregador na minha casa, uma tomada na minha casa. Como que eu vou carregar um veículo pesado? Onde eu vou ter esse ponto de carregamento? Esses dias saiu uma consulta pública indicativa, normativa, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dizendo que vaga de carregamento para veículo pequeno tinha que ter 5 metros de largura, com parede corta-fogo e com sistema tipo Springer para segurança de combate a incêndio, né? Para segurança. Isso fica inviável. Como você vai ter isso em estabelecimentos comerciais? Como você vai ter isso no shopping? Trem gigante. E aí, o que você vai fazer com o que você vai fazer com um caminhão? Com um cavalo, vamos pensar só no cavalo. Tá? Outra coisa, o carregamento, o carregador, eu não estou dizendo que isso não vai ocorrer. Eu estou dizendo que hoje a infraestrutura brasileira não suporta dessa forma que tem que ser. O carregamento, você não vai poder puxar um cabo do poste de energia, um cabo PP, e ter um carregador ali. Ele tem que ser subterrâneo, ele tem que ter um sistema de aterramento, ele tem que ter um sistema de segurança, ele tem uma norma para isso. A voltagem é muito grande. E o Brasil tem produção de energia suficiente para isso? Outro ponto. Alguns lugares, eu não acompanho muito mais a notícia, mas eu já vi, acho que era no começo do ano, no fim do ano, que no estado de São Paulo, eu acho que estava tendo blackouts, alguns lugares estão tendo queda de energia devido à utilização, porque a gente sabe que no verão o consumo de energia aumenta, devido ao ar-condicionado e tal. Aí você coloca mais uma coisa para consumir energia. E uma
não é pouca energia. Aí a gente tem a vantagem do Brasil de ser uma produção sustentável, né? Limpa. Hidrelétrica, é limpo, diferente da Europa, que é também a carvão, a usina de carvão, que também polui, né? E fala assim, o carro elétrico não polui. Mas tanto de energia que eu tenho que fazer lá na usina de carvão, aí já é outra polêmica. Mas trazendo pro Brasil, né? Que é onde a gente tá. O Brasil tem essa estrutura para receber mais um consumo de energia tão grande. Hoje nós temos um estudo, a ANEEL já publicou alguma coisa, a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou alguma coisa, e nós temos um estudo no Brasil que mostra que se 20% da nossa frota for de veículo elétrico, é apagão no país. Ou 20%. seja, 20% da nossa frota. Se 20% da nossa frota hoje for veículo elétrico, é apagão no país. Ou seja, é infraestrutura. Nós não temos isso ainda. Mas e o painel fotovoltaico? O painel fotovoltaico ele tem a geração dele, que é durante o dia, e ela tem sazonalidades. À noite eu não vou gerar. Se eu tiver com o tempo muito nublado, depende da região do Brasil, vai gerar pouco, a eficiência é baixa, mas tudo bem. Ou seja, nós não temos... não é uma realidade? É uma realidade. O veículo elétrico é uma realidade, ele vai acontecer, mas não imagine que o veículo elétrico vai ser daqui 10 anos, 100% da nossa frota é veículo elétrico. Não é. Nós não temos condição para isso ainda. O Brasil não tem matriz energética para suportar 20% da frota hoje de veículos elétricos. Que é muito, muito carro, porque não é só tem um caminhão, tem carro, tem tudo rodando ali, né? É muita gente, é muito veículo. A frota brasileira é muito grande. Para de uma vez ter mais isso, de tem toda uma 115 preparação. milhões de veículos hoje no Brasil. Porque uma coisa que sempre acontece, né, no Brasil, que vê lá a Europa fazendo, os Estados Unidos fazendo, vamos fazer. Só que lá eles se prepararam, tem anos ali, estão à frente, estudando, planejando tudo isso, que são as consequências da ação que vai ser tomada. Aí uma coisa que pode acontecer, em 2030 não vai poder vender mais, mas não existe uma preparação antes para evitar esse tipo de problema, né? O país tem que estar preparado antes de eu impor uma lei sobre alguma coisa, né? Eu tenho que estar preparado desde a produção, desde a reciclagem, desde a produção, carregamento e reciclagem. Então, desculpe ser redundante em falar tanto da Alemanha, mas é que a Alemanha é o que despontou, é o pioneiro no veículo elétrico no mundo hoje. E o problema deles da bateria é esse. Eles estão tendo problema com essa reciclagem. Como que eles vão reutilizar isso? De que forma que eles vão fazer isso? Então tá gerando problemas sérios. É uma opção, é uma oportunidade de gerar novos negócios no Brasil. Sim. Só que tem que estar preparado, conforme você falou. Você tem que estar estruturalmente preparado para receber essas demandas. E a 2030, não vender mais veículo a combustão no Brasil, acho muito difícil. É um tiro no escuro. Não sabe onde vai acertar, né? Pode ser que a chance de dar errado é maior. Acho muito difícil. A questão do custo também, Robert, porque a gente está na realidade de um país subdesenvolvido, o Brasil, né? Que a gente sabe que o poder de compra do brasileiro não se compara ao do alemão, lá na Alemanha, no europeu e tal, enfim. E já é caro um caminhão hoje no Brasil, para um caminhoneiro comprar, trocar de caminhão, renovar a frota dele. Aí eu colocar que até 2030 ele vai ter que comprar um novo caminhão. O custo desse caminhão elétrico, ele tem uma projeção de ser mais barato ou mais caro do que o que a gente tem hoje? Boa pergunta. Lembra quando eu falei que veículo elétrico não tem terceiro dono? Por quê? Quem vai comprar algo que já está obsoleto? Isso vai acontecer. Agora imagina só, frete no Brasil. Se você vai fazer um frete com um caminhão 2020 ou você vai fazer um frete com um caminhão 2024, o que você vai receber do frete é o mesmo valor, tá? Então vamos pensar num caminhão, num valor médio, um caminhão bom, num valor médio aí de um conjunto aí de 900 mil, 1 milhão de reais. Tá? É um conjunto novo, muito bom. Um conjunto desse, no elétrico, ele vai partir de 2,5 milhões. Ou seja, nós temos um investimento mais do que o dobro de investimento para ter basicamente o mesmo retorno. Mas o diesel é 40% a 50% do consumo. Sim. Só que essa obsolescência programada, no final, você vai ter que descartar essa bateria, ela vai ficar basicamente junto com o que você gastaria de diesel num veículo convencional. E aí eu faço uma pergunta aqui, para fechar esse raciocínio. Qual é o problema do Brasil não trabalhar no desenvolvimento da tecnologia do etanol, que é o nosso combustível, que é o combustível menos poluente que existe hoje no mundo? Inclusive ele está frente a frente com os combustíveis sintéticos que a Porsche,
que a Volvo e que a Toyota vem desenvolvendo e gastando bilhões no desenvolvimento dos combustíveis sintéticos para manter a combustão sem ter emissão de poluentes. E o etanol é algo que reduz consideravelmente, inclusive há estudos que mostram que o etanol gera menos gases, a emissão de poluentes dele é menor do que a matriz de construção de um veículo elétrico, do início da bateria até o descarte final. Ou seja, durante o processo, durante o tempo de vida útil de uma bateria, da produção até o descarte, o etanol gera menos gases nocivos. Eu vi um vídeo esses dias que falava justamente sobre isso, que no cálculo para saber a poluição do veículo é feito só o que ele emite, né? Não é contado desde o início, da produção do veículo, a produção do combustível e depois a emissão. E se calcular desde o início, o etanol ele se torna menos poluente, justamente porque em muitos lugares a produção da energia também polui, como a gente falou, né? Do caso de usinas a carvão e outro tipo de fonte energética. Então, somando isso, que eu vi ainda falava sobre a Toyota, que a Toyota está desenvolvendo o veículo híbrido, que ele usa um pouco de energia, e o consumo de etanol é muito reduzido, então ele quase não polui. Que ele falou, juntou o melhor dos mundos, a produção elétrica, né, do veículo elétrico, sim, com o etanol para consumir o mínimo possível. Então seria, ao invés de forçar um 100% elétrico, fazer um estudo, desenvolver os caminhões movidos a etanol, que é possível. A tecnologia está aí, está pronta a tecnologia do etanol, né? Ah, é uma conspiração contra o elétrico? Não, muito pelo contrário, vai ter o elétrico, vai ter nicho para isso, vai ter um público para isso, mas é reduzido esse público. E o porquê não pegar uma tecnologia pronta, que nós já temos o know-how, e aplicar ela? Claro, o híbrido é o melhor dos mundos, é excelente. E o Brasil, na questão da produção do etanol, aqui a gente está num lugar privilegiado, né? Onde a produção da cana-de-açúcar é favorável por causa do clima. Então o Brasil, se explorar o que ele tem, ele pode passar à frente do... E o etanol pode, por exemplo, né? Então vamos pensar aqui em regiões, né? Geografia no mundo. Então o etanol, a cana ela pode ser produzida em outros países também. E o etanol ele pode ser produzido de vários vegetais. Ele pode ser produzido da batata, ele pode ser produzido do milho, como nós temos no Brasil. 3 usinas gigantescas no Mato Grosso que produzem etanol a partir do milho. Então, há alternativas para isso, sim, a nível mundial e não só nacional. Então, pessoal, hoje aqui a gente teve uma conversa com o Robertson, engenheiro mecânico da Elementar Perícias Técnicas. Falou um pouquinho sobre a perspectiva de mercado, sobre o caminhão elétrico, o que o brasileiro pode esperar dessa novidade. Então acompanha que qualquer novidade, qualquer mudança, a gente traz aqui. Fechou?